Boa tarde. Curitiba, 27 de junho de 2011. Projeto Memória Paranaense. Hoje tem a grata satisfação de ouvir o depoimento sobre sua vida e obra e sobre parte da história do teatro paranaense parte do século XX e atual, a partir de Yara de Moraes Sarmento. Yara é um referencial, é a palavra que mais se encaixa nesse momento para definir Yara. E eu me lembro que dias atrás a Gazeta do Povo publicou uma reportagem muito interessante sobre Yara, chamando-a de Dama do Teatro Paranaense. Aqui conosco hoje está o professor Hélio de Freitas Pugliese. Hoje o time de entrevistadores está um pouco, acho que é o frio, está muito frio na cidade, e está mais desfalcado, mas não em qualidade, porque o professor Hélio, que é essa figura fantástica que está aqui para ouvir a Yara, entre outras qualidades, ter sido um dos observadores mais próximos da vida e obra da Yara nos dias em que ele administrou, foi superintendente do Teatro Guaíra, da Fundação, acho que na época se chamava Fundação Teatro Guaíra. O Hélio foi diretor do Teatro Guaíra, acompanhou parte do trabalho da vida teatral paranaense na época e conhece a Yara de priscas eras, né, Yara? Com certeza. A Yara vai vai se auto-introduzir, dizendo onde nasceu, nome dos pais. Eu sei que ela é filha da lendária, maravilhosa figura da vida paranaense, a Nereia de Moraes Sarmento, que foi presidente da Câmara Municipal de Antonina, e que aqui em Curitiba tinha um trânsito social como poucos. Boa tarde, Yara. Boa tarde. Boa tarde, professor. Primeiramente, eu quero agradecer a gentileza e, mais que tudo, a honra desse convite. Não, só agradecer, não tem que agradecer, deixa eu explicar. Esse projeto é isso mesmo. Nós estamos há 5 para 6 anos gravando depoimentos de pessoas que contribuíram e contribuem para a vida paranaense nas últimas décadas. E é impossível se falar em teatro paranaense sem se falar em você. Eu agradeço de qualquer maneira, porque você poderia chamar 1000 outros Mas nomes importantíssimos. Eu não sou tão importante assim, a bem da verdade. Por essa razão, me sinto honrada e agradeço muitíssimo a gentileza do convite. Yara, vamos localizar-nos em relação à personagem Yara. Nome completo, nome dos pais, local de nascimento, raízes, primeiros estudos, segundos estudos. Vamos encaminhar a sua biografia e as perguntas vão fluindo. Começar pelo começo. Começamos pelo começo. O meu nome é Yara Moreira de Moraes Sarmento. Moreira da Nereia, da família antoninense Moreira. A família do meu pai é Moraes Sarmento. Eu nasci em Antonina. Morei em Antonina com a minha avó e a minha tia até os 10 anos de idade. A partir daí é que vim para Curitiba morar com meus pais. Fiz o colégio São José e me formei em Direito. Mas, o tempo todo, o meu grande desejo, o meu grande sonho era ser artista. E eu comecei dançando. Na televisão, inclusive. Na televisão, no Teatro Guaíra. Em que ano isso era? Isso foi em 55, eu tinha 15 anos de idade. Academia da professora Bárbara Gram. E nós éramos alunas dela, mas já fazíamos apresentações profissionais, ainda que não ganhássemos um tostão. Mas
os espetáculos eram tão elaborados, de forma tão profissional, limpa, correta, que nós já nos considerávamos artistas. E eu dancei como bailarina espanhola dos 15 aos 24 anos. E nos apresentando em teatro, viajamos inclusive com alguns espetáculos que a dona Bárbara montou. Essa Bárbara era argentina, né? Argentina. E depois ela voltou para a Argentina. Ela voltou para a Argentina. Era ela e a filha. A filha não foi Beatriz. casada com o Otávio Amaral? Otávio Ferreira do Amaral. E moraram muitíssimos anos aqui em Curitiba. Uhum. E após, ela foi para o Rio de Janeiro, quando eles se separaram, e depois disso a família inteira voltou para Buenos Aires. É. Mas a nossa amizade permaneceu a mesma. Que mais, Haroldo? Os Moraes Sarmento, porque existe o considerado fundador da nossa polícia militar, patrono, era seu ancestral? Sim. Meu avô, Joaquim Antônio de Moraes Sarmento, vindo do Ceará, ele é herói da história do Paraná, a propósito da Guerra do Contestado, e consideraram que ele seria o patrono da Polícia Militar. Ele é seu avô? Do estado do Paraná. Meu avô, pai do meu pai. O que muito me honra também. E o seu pai era militar também? Não. Foi um dos poucos da família que salvaram-se. Sei. Que não quis Não a ingressaram. carreira de militar. Meu pai era advogado. Mas os meus tios, praticamente todos eles, seguiram a carreira militar, a polícia militar. Escute, o lado Moreira da sua mãe, fale um pouquinho, porque parece que tem raízes com outras famílias litorâneas. Você é parente até de um colega nosso. Esclareça esse parentesco. Do Maza. É do Maza. Enfim, como todos nós sabemos, os mais velhos, pelo menos, Antonina, Paranaguá, Morretes, cidades litorâneas, próximas, todas pequenas, Antigas. antiquíssimas, e as famílias todas se transeteando, né? Aquele entrelaçar constante em festas e casamentos, isso e aquilo. Então, hoje não é mais assim, infelizmente, mas durante muitos e muitos anos, praticamente todas as famílias eram aparentadas, porque um casava com o outro. Isso. Então, o meu parentesco com o Maza vem do ramo Veiga da família. Então, e em famílias enormes, com muitos filhos, e até hoje, logicamente, encontramos primos, né, de 500 anos, que o nome já nem é mais Moreira, já é Alencar, já é Meirelles, já é qualquer coisa, mas são pessoas da família, enfim. Você viveu em Antonina quantos anos? Quanto tempo? Durante 10 anos, os primeiros 10 anos da sua minha vida, infância professor. em Antonina. Isso. Yara, nos conte um pouco do clima no colégio do São José, que é um colégio mais que centenário, um colégio tradicional. Você das ficou Irmãs interna? São José de Chambéry. Eu acho que o internato era só no Cajuru, né? Cajuru. Não, o São José também tinha internato. Semi-internato. Semi-internato. professor. E queria que o senhor nos contasse como se processavam as aulas, as características, se ali você foi despertada ou não para as artes cênicas. Vamos dar asas à imaginação, ou à lembrança. Então, quando eu vim para Curitiba, para morar com os meus pais, o primeiro colégio que eu frequentei era... Desculpe, Yara, só uma questão histórica importante. Data do nascimento, para situar. 1940, 7 de junho. Portanto, estou com 71 anos neste presente momento. Estamos aí, né? Quase também. Então, quando eu vim a Curitiba, definitivamente,
meus pais me colocaram na Divina Providência. Mas era uma diferença brutal do tratamento de grupo escolar, de cidade pequena. O Brasílio Machado, que eu adorava, eu fiz todo o primário na época, né? E cheguei num colégio de freiras alemãs, se não me engano, da Divina Providência. da Divina Providência. Ali da Rua do Rosário. Exatamente. Deutsche, bastante Deutsche. Então, esse Deutsche, para mim, era um choque, porque os meus hábitos eram absolutamente outros, diferentes, né? Do grupo escolar de uma cidade pequena... Litorânea, né? Litorânea, a um colégio rigorosíssimo, né? Com normas tremendas, inclusive as questões religiosas. Graças a Deus, meninos, eu fiquei apenas 1 ano no Divina Providência. Eu fui para o Colégio São José, Irmãs Francesas. São José de Chambéry. Exatamente. E me apaixonei perdidamente pelo colégio. As irmãs eram, lógico, rigorosas, as normas obedecidas, que tinham que ser, mas a maneira de tratar era diferente. Eram basicamente francesas ou havia já algumas brasileiras? Eram francesas, mas já com algumas brasileiras. E era uma sociedade, se diz assim, não sei como se chama. Uma congregação. Uma congregação com o Colégio Cajuru, que mantinha o internato. E era um dos colégios também mais prestigiados de Curitiba. Sim. E eu fiz, na época, o que se chamava de ginásio. Eu fiz técnica em contabilidade, porque gostava muito do colégio, não queria sair de lá de jeito nenhum. E me preparei com um cursinho, lógico, como faziam todos, à época, para o vestibular da Faculdade Federal de Direito. E fiz o curso. E me formei, graças a Deus. Mas, repito, a minha vida sempre esteve voltada de alma, de coração, de mente, de tudo, às artes. E, no primeiro momento, era a dança. Mas, como criança que assistia aqueles seriados de domingo, né, no cinema de cidade pequena, o grande sonho também era um dia poder ser atriz. Brilhar nos palcos. Brilhar nos palcos. O colégio, de alguma forma, tinha um clima voltado para as artes cênicas? Foi só o cinema que te levou às artes cênicas? Qual foi esse impulso maior para começar e como e onde você começou como atriz? Então, os colégios, logicamente, sempre no final do ano apresentavam seus alunos em grandes festas, né? E números musicais, etc, etc. E eu sempre participei, entende? De todas as formas. E o Colégio São José também tinha esse hábito, final de ano, com apresentações artísticas, das quais eu participava também. E aquilo tudo foi, né, me enchendo de gás. Eu fui ficando realmente interessada naquele tipo de vida, porque nós ensaiávamos, eram uns 15 dias, 20 dias de ensaio. Então, aquela vida frenética dos ensaios, e interessantíssima que era. E eu tive um convite do Simval Martins. Na época, eu dançava, entre outros lugares, como bailarina espanhola, na TV Paraná. E Simval tinha um programa semanal que chamava... E eu trabalhava ali ao lado do Diário do Paraná. Com certeza, eu lembro do senhor muito bem. Colégio de Brotos. E ele me convidou para participar um dia, né, de uma dos capítulos, enfim. E eu, desesperada, né, para começar a fazer teatro, enfim, aceitei. E, a partir dali, veio o convite do nosso querido Glauco Flores e Sabrito. Flores e Sabrito.
Poeta maior, hein? Poeta, dramaturgo, diretor, amigo, inesquecível. E aí eu comecei a fazer parte do elenco do Glauco. Então, todas as segundas-feiras eu participava, era teleteatro, né, ao vivo, à época. Só existia ao vivo. Teatro de equipe. Marcou época. Né? Os grandes atores, né, do Paraná. Quem é que estava lá na época contigo? Na época nós tínhamos... O Ari já estava também. Ari, O Lala Delair. Schneider, o Delair. Maurício Távora. Jane Martins. Jane Martins, maravilhosa. Claudete Baroni, grande atriz, era ingênua, grande ingênua do Glauco. Joel de Oliveira, o galã número 1 do mundo. Está aí o Joel? O Joel faleceu, infelizmente. Agora? Recente? Não, faz alguns anos. Então, era um grande elenco. Do momento, eram os grandes nomes, inclusive do teatro, professor. O Cristo também? O Cristo, nessa época, não, porque ele estava em São Paulo. E o Gemba já estava aparecendo? O Gemba apareceu. Mas menos em televisão, né? Em televisão, não. Ele era mais jovem do que essa. O Gemba era mais jovem. Não muito, não. Pouco. Mas era mais jovem. Que aquele grupo. E o Gemba começou com o teatro. Né? O Gemba foi com o teatro. Escrevia, dirigia, teve seu grupo, o Scala, e fez grandes e maravilhosas peças. E eu, inclusive, depois que voltei do Rio de Janeiro e de São Paulo, tentando a carreira artística, que graças a Deus também foi muito bem, Gemba e eu montamos um grupo de teatro que chamava-se Grupo Momento. E fizemos, felizmente, grandes produções. Por exemplo, nomine algumas. A minha preferida é Mahasad, que foi um sucesso estrondoso. A Casa de Bernarda Alba, Electra. Nós fizemos espetáculos escritos por Gemba, que um dos melhores para mim, de mais conteúdo, e que mexia realmente, inclusive, com a nossa história, o Cerco da Lapa. Enfim, e ele tinha muita preocupação com a história do Paraná, em divulgá-la, né? Fazê-la conhecer. Não fez alguma coisa sobre a Colônia Sicília? Colônia também? Sicília, sim. Mas aí ele já como diretor superintendente do Teatro Guaíra no governo Richa. Foi uma produção do Teatro de Comédia do Paraná que ele promoveu com a direção de Ademar Guerra, que nós trouxemos de São Paulo. E ali no teatro de bolso, eu me lembro do Gemba dirigindo o Cristo Dikov numa peça do Jean Genet. Jean Genet, As Criadas. As Criadas, exatamente. O Cristo excelente. E o Danilo Aveleda. O Danilo Aveleda. O Danilo foi meu colega de ginásio. Eu não me lembro, sinceramente, se foi no de bolso ou se foi... Acho que no de bolso. No Paiol ainda não existia. Eu acho que foi no de bolso. Que foi um escândalo na época, mas com uma bilheteria retumbante, né? E o Cristo estava muito bem. Mas o Cristo é muito bom ator. E ele deixou? O Cristo deixou? Não, o Cristo continua ator. Só mas que sabe que ele agora é líder sindical só? Ele é presidente do Sindicato dos Artistas. E o Danilo Aveleda era muito bom. Continua firme no teatro e fazendo sucesso. Ele é muito bom. Sobre o seu curso de Direito, Yara, você lembra o nome de alguns colegas? O que representou esse curso universitário para você? Olha, eu tinha que fazer uma faculdade até por força da época, né? Papai e mamãe, a senhora tem que fazer uma faculdade. Você é filha única? Sou filha única. E assim, aleatoriamente, eu escolhi o direito. Papai era advogado. A vida seria facilitada no futuro, digamos, né? Trabalharia com ele, aquela história toda. Mas eu gostei da faculdade. E tive grandes colegas. Eu lembro do Maurício Frutti,
que era meu amigo. Nós nos tornamos amigos. Então você formou-se em 1962. E dois, exatamente. Você estava uma turma Com atrás da 22 minha. anos. O Cleverson Marinho foi meu Não colega. me diga, Cleverson. O Edgarzinho foi meu colega querido. Inclusive, no lançamento do livro, ele esteve lá. Qual é o Edgarzinho? Edgarzinho Guimarães. Então, fiz grandes amigos. Você E foi colega do Carias de Oliveira. Carias de também, Oliveira, O Ito Carias? Não, não. Sobrinho dele. o sobrinho. Newton. Nilson. Newton. E muita gente do interior. Pessoas que vinham de outros municípios, logicamente. É porque fazer aqui... Naquela faculdade em época Curitiba. ainda Curitiba era um ponto de convergência de Não, e estudantes do interior. entre nós aqui, os cursos universitários tinham peso. Hoje temos aí a Facinter, não só por ser nossa promotora, eu estava vendo um anúncio da Facinter. A Facinter é uma das exceções nessa linha de escolas particulares. Eu estava vendo um anúncio da Facinter, a segunda vez seguida que o melhor desempenho no Enem é de um aluno da Da Facinter. Facinter, maravilha. Que é bom, que é muito bom, né? Isso é uma prova de que nem tudo está perdido na escola particular. É o gabarito da escola, a preocupação dos Sem dúvida. professores. Mas veja, mas naquela época você só tinha, naqueles anos você só tinha As faculdades em Curitiba. e só Da Universidade só Federal. Depois é que foi aparecendo a Faculdade de Direito de Curitiba e depois mais alguma outra. Exatamente. Bom, Você chegou a advogar, porque eu me lembro que você advogou em prol da classe teatral, entrou com algumas medidas aí, mas assim, a advocacia de escritório, Não. cotidiana, não chegou. Não, professor. Eu, de uma certa forma, me utilizei da faculdade, do pouco que aprendi, da própria carteira da ordem, para trabalhar com os interesses dos artistas. Exatamente. Particularmente na elaboração das leis de incentivo à cultura, que eu pude, com algum conhecimento, colaborar um pouquinho mais. E também quando morava em São Paulo e tive amigos que foram presos na época da ditadura militar, que a carteira da ordem, né? Logicamente, o plantão de advogado me permitia acompanhar alguns amigos presos naquele rodízio, né? Operação Bandeirantes, DOPS, né? DOI-CODE. DOI-CODE, Presídio Tiradentes, acompanhando para ver se não estavam sendo torturados ou não tinham desaparecido, ou não tinham sido mortos. E, inclusive também para levar comida, cigarro, buscar roupa suja, levar roupa limpa, enfim, fazer o trabalho que eles precisavam. Quer dizer que depois da sua participação como dançarina espanhola na Bárbara Grande, no teatro de equipe, isso. aí você transferiu-se para São Paulo? Ou houve alguma atividade aí intermediária? Não, de Curitiba eu fui para o Rio de Janeiro, tentar Então, a carreira conta aí. Que artística. ano, Yara, você foi para o Rio? Em 62. Quando eu me formei, Haroldo, acabou a faculdade, eu... Tentou novos voos. Novos rumos. E fui para o Rio de Janeiro tentar, né? Foi assim com a cara e coragem? Cara e coragem. Não Não tinha recebeu nenhum amigos e- convite, Tinha um nada? grande amigo que me apresentou para Sérgio Brito, que também tinha todas as portas abertas no Rio de Janeiro, televisão e teatro, foi o Glauco. E o Glauco me recomendou ao Sérgio, e ele me ajudou muitíssimo, me apresentou a vários produtores, atores, atrizes, e eu comecei a trabalhar sem precisar fazer o teste do sofá, graças a Deus. E aí Era a infalível carreira o teste? foi, né?
teste Mas do talvez sofá. fosse até bom, não, Yara? Pois olha, Escute, o teste do sofá. para algumas será bom, para outras não. Hein, Yara? E era inevitável e quase sempre? Não, não era inevitável, mas era quase sempre. Pessoal bandido, tirano. E daí, você trabalhou em alguma... Mau caratismo, né? Que companhia que você trabalhou? Eu Era fiz um televisão. freelance, como é que era? Na TV Tupi, João Loredo, Odair Marzano, em teleteatro. Depois a Globo abriu testes para composição de elenco. Eu me submeti a um dos testes, também fui aprovada, felizmente, e ingressei no primeiro elenco da TV Globo. Opa, isso é histórico. E aí Em que ano foi isso, Yara? Não me pergunte muito ano, porque eu não tenho mais memória. Uns 4 anos depois? Foi, eu acho que não, foi em 60, eu fui embora em 64, o ano da Revolução. 65, foi final de 65, por aí. Não tenho certeza absoluta, professor, mas foi por aí. Aí fiz novela, fiz teleteatro, fiz programa humorístico, fiz tudo, enfim, que era necessário fazer e era recomendado pela produção dos programas. E aí também fiz grandes amigos na área artística do Rio de Janeiro, que são meus amigos até hoje, inclusive alguns. E daí você decide voltar. Para São Paulo. Ah, você vai para São Paulo. Vou para São Paulo. E onde você vai trabalhar em São Paulo e o que você faz lá? Em São Paulo, já pelo início da dificuldade de trabalho no Rio de Janeiro, em função da ditadura militar, ficou mais interessante ir para São Paulo. Eu continuei fazendo televisão, teatro, inclusive com a Nídia Alicia, que foi ex-mulher do Sérgio Brito. Meu amigo Valêncio Xavier, nosso amigo Valêncio Xavier. Não, a Nídia Alice, eu acho que era a mulher. Sérgio Cardoso, não? Sérgio Cardoso, perdão, Sérgio Cardoso. Desculpe, professor. Valêncio, nosso amigo aqui da TV Paraná. Estava em São Paulo também? São Paulo, me deu grandes oportunidades na televisão. E eu trabalhei também numa escola para crianças surdas e com dificuldade de comunicação, Instituto São Paulo. Trabalhei 3 anos nessa escola. Fiz um curso preparatório, evidente, que eu não entendia nada, né, do assunto. Quem mantinha esse curso? Era a Universidade Católica, A PUC, São né? Paulo, a PUC. E você fez isso por impulso humanitário ou tinha alguma outra razão? Não, eu fiz porque eu precisava um trabalho de continuidade. Eu precisava de salário. E era um assunto também que me interessava. E achei que poderia contribuir muitíssimo com aquele trabalho. E também porque me apaixonei. E fiquei 3 anos no colégio. Só deixei o colégio porque voltei ao Paraná. Senão continuaria no colégio. E quem te chamou aqui? Você foi chamada? Você se sentiu chamada? Não, eu não me senti chamada. Eu vim fugindo praticamente, porque aí as amigas minhas que haviam sido presas durante a ditadura foram liberadas e não havia clima em lugar nenhum, nem para viver e muito menos para trabalhar, professor. E decidimos voltar ao Paraná com a ideia, aí isto adredemente conversado com a família, de fazermos quiloçar um restaurante em Antonina. Me lembro que bem. você esteve Eu estive. na inauguração, no Clube Náutico. Você se lembra? Eu Quem me que era Barreado. uma figura fantástica da vida do cinema brasileiro? Foi lá. Leila Diniz. Não, foi Leila lá. Diniz, eu E sei a qual é. Vera, irmã da Dudu Barreto Leite, Isto. que era grande modelo. Como você se lembra que eu europeu. estive lá? É verdade. Claro que eu lembro. É verdade. Eu lembro, Haroldo. Você veja como são as coisas. A Leila Diniz era irmã da... Não. A Vera Barreto Leite, Ah, sim. irmã da Dudu, que era atriz e foi modelo Que internacional. louça, exatamente.
E elas foram nos prestigiar justamente na noite da... Mas sua mãe era Fomos viva, com o né? Jaime Lerner. Sua mãe era Lerner, viva. o Deus e o mundo. Jaime Lerner, o Aramis. Sua mãe era viva. Vivíssima. Sim. Ela que era... Ela era a Comodora. Aham. E nos fez este grande favor de abrir o espaço, enfim, para que fizéssemos lá o restaurante. E o Jaime foi à Foi inauguração. Foi Jaime. O Jaime Foi estava no... No auge do auge. Todos foram, porque todos eram Mas nossos ali amigos, era, eu né? acho que já era 70. Anos o Jaime 70. foi prefeito em 70, a partir de 71. 71. Anos 70. E ele muito amigo da Ieda, lembra da Ieda Xislag? Lembro. Então, logicamente, os amigos foram prestigiar, né, professor? E foi uma belíssima noite também. E ficamos em Antonina durante muito tempo. Essa Ieda casou com um barão, né? O barão russo. André de Ludenhausen Wolf. Quantos anos você ficou com o Quilosa lá? Era russo, mas o nome era alemão. O restaurante, quantos anos? Eu acho que foram uns 2 ou 3 anos, Haroldo. Aí você fecha o restaurante e vem viver de teatro. Eu não fechei o restaurante. Eu tive um convite do Gemba. O Gemba era íntimo amigo da Nereia. Eram amicíssimos. Então, o Gemba disse, Yara, você aqui em Antonina há 300 anos, você vai cansar, vamos para Curitiba, pelo menos você faz uma peça e você volta. Ele era envolvente, o Jamba, né? Danado. Ele não deixava ninguém sossegar quando ele botava Danado. alguma coisa na cabeça. Tinha argumentos fantásticos. Morreu cedo aquela criatura, né? Uma lástima, porque tinha muita coisa para fazer. E ele tinha escrito... Estaria fazendo, né? Estaria E era fazendo. Brilhante, né? E ele escreveu, Brilhante. você lembra, Haroldo? Via Crucis. Produção de Paulo Sá. Bah, se me lembra. A peça era fabulosa, professor. Paulo Sato faleceu? Acho que não. Paulo era um grande produtor. Não tive notícias de, graças a Deus. Grande produtor. E ele me convidou para fazer essa peça. E eu vim a Curitiba. Logicamente, feliz da vida, voltar ao teatro. Foi um marco Via Cruz. E aí não voltei mais para Antonina, porque foi um convite atrás do outro. Entende? Aí eu digo, fazer o que em Antonina agora? Agora voltamos ao teatro, voltamos ao palco. Acertei, logicamente, toda a situação financeira, aquela nhaca comercial, tudo bonitinho. Mas aí Vocês eu passaram já o fiquei em restaurante Antonina. para outra pessoa? Não, daí o restaurante fechou porque Dudu saiu também de Antonina. Não teve mais interesse em ficar. Dudu faleceu? Não. Tá onde? Ela mora em Lorena, São Paulo. São Paulo. Bom, o que mais, Hélio? Não, ela A carreira tem dela tem que ir, E daí? ir puxando. Depois o Via Crucis. Depois do Via Crucis, foi justamente essa intenção de montar um grupo para podermos produzir o que quiséssemos, nós escolhermos, né? A produção, não sermos convidados por outrem. E com a montagem do Grupo Momento, produzimos esse elenco de espetáculos, de peça que E fizemos. teve um que ele tentou, que era Maria Bueno. Ah, Maria Bueno, com a Tunica. Lembra de Tunica? Não sei o que é feito a Tunica. Tunica foi Foi para trabalhar Nova em São York. Mas está lá? Parece que sim. Antes ela trabalhou em São Paulo, Trabalhou em São televisão. Paulo, Tunica Zanzou. Grande talento. E era uma mulher muito bonita, assim, Muito aquele jeito bonita. dela, né? Tinha Muito uma... bonita. Uma morena, Uma né? grande personalidade e um grande talento. E ela fez o papel principal, claro, né? Fez a Maria Bueno. É isso que eu digo interessante no Gemba, né? Em tratar dos assuntos do Paraná, né? Dos assuntos de Curitiba. E- E ele remontou também peças que eram do Teatro da Arena, né, de São Paulo. Remontou. Arena contra Contra Tiradentes, Arena contra contra Zumbi. Sucesso estrondoso à época. Produção de Paulo Sá. Isso foi antes do Grupo que ele é o Momento. grande produtor Paulo Sá. Paulo Sá, fantástico. Aliás, duas figuras, Hélio, você que
também muito preocupado com a memória do Paraná, duas figuras fantásticas que ela abordou. O Gemba e o Glauco Flores Sabrito. O Paraná pede um perfil, uma biografia dessas duas figuras. Com certeza. O Glauco Flores era o poeta na acepção da palavra. É verdade. E esses dias eu peguei o jornal, morreu aquele que era a cria dele, era o outro. Aristeu Berger. Morreu há pouco, um ano. Faleceu há pouco tempo. E o... Tem uma professora dele, a Mônica Berger, que é pós-graduada em literatura e tal, filha do Aristeu. A Pois filha sim, do Aristeu? filha do Aristeu. Você não pode falar para ela levantar a história? O Zé, Posso. podia contar a história do... Podemos. Deve ter Glauco. documentação. Porque Inclusive porque eu lembro, ele chamava a Mônica, que era bebezinho, quando nós estávamos juntos e vivíamos na casa do Aristeu, de Abelhinha. ela morava ali na Comendador Araújo. Ele morava ali. Um tempo ele morava num apartamento ali na Comendador. Comendador Araújo. Quase com a Visconde da Daca. Exatamente. Que nós íamos muito E era um bom naquele ator, apartamento. esse Aristeu Berger. é um Muito bom bom. ator. Nossa, muito bom ator. O Gemba, o Glauco fez dele. Se eu não me engano, ele trabalhou no Chapetuba, né? O Não Glauco. me O lembro. Aristeu trabalhou. Trabalhou no Joel de Chapetuba. Oliveira. Eu não sei se ele era melhor, poeta ou diretor, o Glauco. Ele era muito bom grande em tudo. como poeta, como diretor, como dramaturgo. Ele escrevia as Como peças. ser dele, humano, aliás. não era uma figura. Ele não era assim muito transbordante, mas ele era de uma. Ele, como ser humano, era precioso. Era um amigo, olha, desses que nunca mais a gente acha. Tem o cancioneiro de amigo dele, né? Ah, cancioneiro de amigo, nossa. Foi mal o Gemba e o Aristeu pedem, que nem o Manuel Ribas, né? O Manuel Ribas pede um biógrafo, né? É verdade. Bom, vamos lá. Professor, veja, Haroldo, convidem Mônica, vai contar tudo Ele conhece. sobre. Porque merece. Deve ter educação, deve ter bastante Mas documentação. continue contando a respeito de Yara Sarmento. E daí, depois... Não, eu acho que isso faz parte da história dela também. Sim, Foi claro, isso, também lógico. não teve Mas é muito que ela mais ainda também. tem que... Depois que o Gemba faleceu, você não trabalhou Escute, mais? de que morreu o Gemba, afinal? Olha, o Gemba morreu com câncer Coração? no fígado. Ah, é. Aquela história do cigarro, professor. Ele fumava desbragadamente. E todos nós, Gemba, pare com esse cigarro que você vai morrer de câncer, homem do céu. E ele acendia um atrás do outro. E não morreu de câncer no pulmão. Fumou até o último momento. E morreu de câncer no fígado. Eu estive nos tempos finais dele num apartamento que ele morava com mais duas moças lá, que eram amigas, ele se conheceu ali na Tobias de Macedo. Não, ele morava com a mãe e com a irmã. Não, a morava aqui Joaninha. na Tobias Voluntários. de Macedo. Hein? É que eram Tobias bonitas. de né? Macedo. Era com a mãe e a irmã ali? A mãe é irmã. Ah, mas eu pensei Maria que eram Joaninha. duas amigas. Eu não me lembro. Não. A Aqui mãe dele eu mesmo- conheci. Eles moravam Sim. aqui na Voluntários. Mas aqui na Voluntários ele já morava com a mãe e com a Joaninha. Talvez uma Sim, prima, estavam uma lá. amiga, não sei. Mas, enfim, o povo fixo da casa Era a mãe e a era a irmã. mãe, ele e Joaninha, que era a irmã. Hélio, E quais foram as suas últimas participações nos palcos, Yara? Você Essa- chegou a marcar assim os 1000 gols de Pelé? Teve Não assim marquei gol um nenhum, marco professor. até quando você miliário? trabalhou, Yara? Olha, eu até acabei ganhando o troféu Gralha Azul, que é o prêmio para o Teatro do Paraná, honradissimamente. Mas, professor, eu deixei um pouco o teatro por causa da militância cultural. Porque nós, com o Aloysio Querubim, a Luciana Querubim, Delci,
Edson Dávila, que vocês conhecem. O Edson é pai da o pai e a mãe da Jane. A Jane eu conheci criança. A Jane é filha da Delcy. Do Edson Dávila e da Delcy. Como era o nome da dupla cômica que eles faziam? Tico e Teco, da televisão. Sucesso, né? Não, Zuca e Zoca. É Tico e Teco é outro. Tico e Teco, desculpem, que a memória realmente não, está... Não, isso é confuso, a gente confunde mesmo. Entende? Insuportável está, eu não lembro de mais nada. Imagine se lembrasse. E nós fizemos nós, enfim, trabalhamos para instituir o Sindicato dos Artistas e Técnicos à época, entende? Com esse grupo. E aí, professor, não se trabalha mais em nada. É absorvente. É absolutamente absorvente. E você é funcionária da Fundação Teatro Coimbra? Eu ficou? Fiquei, eu sou de se carreira. Aposentou-se? Me aposentei o ano passado. Como? Qual é a função? Atriz, coisa assim? Não. É como... Administradora. Como função. É assessoria da diretoria artística. Como função. Então, durante esses anos todos, professor, eu fiquei muito envolvida com a militância sindical, né? Com relação à elaboração de editais, entende? Aquela elaboração de planos de ação para governo, enfim, entende? E reunião para cá, e reunião para lá, e assembleia para cá, e assembleia para todo lado, e aí impossível você poder se dedicar a ensaios, tudo isso. Uma coisa a outra. Então, e eu, à época, senti que era mais necessária a minha participação, até, não sei se por exibimento, entende? Porque realmente eu sou muito exibida. Seria mais importante estar na militância do que no teatro. Então, professor, eu fiquei um tempo grande sem fazer teatro. Mas meu amigo Roberto Menghini, que tinha uma outra companhia figura também fantástica de teatro e fazia televisão. Viajava pelo Paraná inteiro com essa companhia. O Brasil inteiro Era ele um viajou. apóstolo. É verdade. O Brasil inteiro ele viajou. E o Menghini me convidava também, muitas vezes, para o teleteatro dele, que eu aceitava, lógico, louca, desesperada para fazer. Mas teatro não pude fazer mais, porque não havia tempo, não tinha como coincidir horário de ensaio, apresentação, porque a militância, enfim, sindical, cultural, me tomava todo o tempo, óbvio. Quem é que... Um teste, só um instantinho, teste para a tua memória, porque eu só consegui me lembrar do primeiro nome. Menghini tinha um amigo que se tornou crítico de teatro, era Rogério Delê. Delê. Isso mesmo. Grande Rogério ator, Delê. Rogério. Ele trabalhou com Menghini, né? O Rogério Delê é famoso, ficou famoso. Escute, grande ator. Yara, dessas grandes figuras que passaram pela tua vida, você passou pela vida deles, os diretores, assim, fale um pouco. O Edi Franciosi teve importância. Aquele menino que foi assassinado... Cleon Jacques. Cleon Jacques? Edi Franciosi foi assassinado. Cleon Jacques. Cleon Jacques foi assassinado. O Edi Franciosi... não, mas além desse aspecto, quem os grandes... O Gemba... eu gostaria que você fizesse... Craide? O Craide. Uma apreciação tua sobre esse século XX, dos grandes diretores paranaenses, né, que você viu. Eu acompanhei o trabalho de todos eles. Realmente é aquela coisa também, né, professor, da simpatia também. Né? Afinidade, do que né? canta ao seu coração ou não. Mas eu devo confessar que foi uma época de grandes diretores. Porque você há de lembrar, Odo, foi um movimento ativíssimo,
Foi uma época em que se produzia coisa de muita qualidade, professor. Tínhamos grande público e todos faziam o seu belo sucesso. Por quê? Porque era um trabalho sério, os textos eram escolhidos a dedo, ninguém montava qualquer coisa, né, Haroldo? Não, era Eu não super... quero falar mal da contemporaneidade. Não, Mas, naquela época, não se montava qualquer coisa. Se escolhia o texto a dedo. E, consequentemente, os criadores e, consequentemente, o elenco. Então, na minha modesta opinião, foi uma época de glória para o Teatro Paraná. Não que a anterior não tenha sido. Também foi. Né? Com Ari Fontoura, Odelair Rodrigues. Também o Ari se turma toda. confunde um pouco com essa época, né? Porque o Ari teve uma vida presente, forte, dos 60 aos 67, 65, ou antes um pouco no Colégio Estadual, depois no Teatro de Bolso, alguma coisa no Guaíra. Principalmente no Guaíra. Aí Fizeram tivemos grandes aquela coisas. figura fantástica, histriônica, que era o Cícero. O Cícero Cícero Camargo de Oliveira. meu amigo Ele querido. fazia... Ele é autor do Ela Só é Society, Nega de Maloca. Oca. Que sensibilidade. Grande comediante. Foram best-sellers. Se pegasse o Cícero hoje, com a visão que ele tinha da época, e o equipamento técnico para vulgarizar essas mensagens, esse cara faria loucuras do teatro, na televisão brasileira, por exemplo. Aí ele faria Histriônico, coisas faria incríveis. loucuras. Um grande comediante. O olhar, a sensibilidade social para pegar o humor das cenas mais Não, insólitas. ele ia, professor, o senhor lembra, na ferida. Não, filho. Ele ia direto, não né? poupava. Ele era irmão do Camargo, te lembra? Irmão do jornalista Do Milton Glauco Camargo de de Oliveira. Oliveira e do radialista Homero Camargo de Oliveira. Homero Camargo de De Paranaguá, deve ser Tinha parente um irmão dele. chamado Glauco também. Ah, é? Não, esse eu não cheguei a Tinha um conhecer. filho do Homero que Não, era não, professor Glauco de era irmão literatura. do- Quero o quê? Professor de literatura da Federal, um filho do Homero. Ah, é? Não diga. Só sei que é. E eu era muito amiga do Cícero, tanto que nós fizemos daí na TV Paranaense durante um ano, professor. Imagina o senhor, no Paraná, em Curitiba, enfim, um programa ter duração de um ano, Tá. todos os domingos. Ele era louco por ópera e operetas. E eu também já era muito chegada às Tínhamos óperas. visto o João da Glória também. Tudo, João da Glória, Lucrécia Darim, Claudete Rufino. A Lucrécia era a mulher do do Araúna. Baraúna. Tá viva a Lucrécia? Não me pergunte que eu não sei. Enfim, e era um elenco grande, entende? E fazíamos todos os domingos. Eu era a primeira bailarina do programa, professor, porque não cantava absolutamente nada. Mas fazíamos os mise-en-scènes. Como era o nome do programa? É? Postais de Opereta. Sucesso, Haroldo, absoluto. Não me lembro. Com grande audiência, professor. E era domingo à eu tarde, hein? eu era espectador. E ele dirigia e produzia. A produção era dele, ele mandava, ele que sabe. Esta vai ser a ópera, a Onde área se formou essa. um homem como o Cícero, hein? Onde se formou? Acho que na Federal ele Não, era assim, advogado. a formação profissional dele A do mãe. teatro. Hein? A mãe. A A mãe foi a grande condutora. Porque essas criaturas, se você pensar, de onde é que surge um Cícero Camargo de Oliveira, um Ari Fontoura, o Glauco veio, enfim, de um centro maior, que era Porto Alegre, mas você não... O Gemba veio lá do norte do Paraná, Jacarezinho, gente. entendeu? Essas criaturas, eles têm, assim, Vocação, um certo tendência. dom divino, hein? Vocação, tendência, O dom, né, interesse. professor? O dom. E força para batalhar, né? Porque não é fácil. Batalharam muito. Estudar, se preocupar com a coisa. Que era o que hoje não sei se faz, né? Se conhecia bem literatura, né? Se conhecia... Eu me lembro eu não sei se foi o Glauco que montou Gata e Telhado de Zico Quente.
do Tennessee Williams? Foi do Glauco? Não? Pois olha, eu não me lembro se foi do Glauco. Foi mas... no final dos 50, começo dos 60. Uma coisa impressionante, você imagina Curitiba naquela época, os caras fazendo um espetáculo do Tennessee Williams com a maior dignidade. Espetáculos da Broadway. Um cenário acadêmico, cenário, mas na minha opinião, nada melhor que aquele academicismo para mostrar a gata de Leda de Zico Queto. Não tem outra maneira de fazer esses espetáculos, claro. essas obras. E agora, Yara, com toda essa tua experiência de décadas a fio, batalhando pelo teatro, nos palcos ou fora deles, na luta sindical e tudo, como é que você vê a grande mudança, porque houve uma mudança radical da situação do teatro paranaense, que antes tudo girava em volta do Guaíra. Hoje em dia, ao contrário, nós temos aí uma série de pequenos espaços teatrais e uma programação muito intensa, porque os pega aí, tem aquela Programa-se, aquela fascículo da Fundação Cultural. Sim. Se você quiser assistir todas as peças que estão em cartaz, não dá certo, porque são tantas que você, mesmo que leva o mês inteiro vendo, você não vê tudo. O que você acha dessa proliferação assim, de pequenos grupos teatrais, espaços? Professor, eu acho maravilhoso. E escolas de teatro. Passei aí, eu gosto muito de andar a pé, estava andando a pé, passei por um tal de Cena 1. Cena 1, uma escola de teatro, gente à beça. Ali no Batel. Cena 1, é do Jorge Sada. E tem outras escolas particulares. Jorge Sada. Ele é ator, é diretor. Mas tem umas 4 ou 5 escolas particulares de teatro. Professor. Tem uma ali na Rua 15 também, de uma moça, né? Não me lembro o nome, que também tem. E São inúmeras. Gente estudando teatro, várias faculdades, né? Faculdade de Artes do Paraná. Como é que você vê isso em comparação com a tua época, assim, mais... Pois olha, professor, na época que o Gemba era o superintendente do Teatro Guaíra, e eu, por acaso, a diretora artística, nós nos preocupamos em organizar, em definir essa questão da escola do ator, da formação do ator. Fizemos um convênio com a Universidade Católica, que depois progrediu para a Faculdade de Artes do Paraná. Então, sempre foi, particularmente para mim, um grande interesse na formação. Entende? Que houvesse condições para aqueles que queriam, obviamente, fazer a sua carreira. Entende? Com conhecimento, com base, com estudo, né? Porque eu, por exemplo, sempre fui diletante e as coisas caíram do céu para mim, porque eu não sabia nada de nada, a não ser o pouco que lia, professor, entende? E as coisas que discutíamos entre nós. Então, achei que era fundamental, para levar a sério a profissão, formação sistemática, que houvesse uma formação acadêmica, entende? Que as pessoas fossem para estudar, entende? E acho, professor, esses cursos que o senhor fala são cursos de iniciação, praticamente, né? E acho muito importante, porque a formação de plateia, Haroldo, entende? Tem, logicamente, os Pode bons, não chegar a ser ator e atriz, mas fica gostando de teatro fica e assistindo. Fica gostando de teatro, professor, vai assistir. E essas pessoas, isso é que nem em jornalismo, essas pessoas acabam... Há outros caminhos que a formação profissional abre, que não, por exemplo, o teatro e o cinema ou a televisão, na forma clássica que nós conhecemos. As pessoas derivam para outro tipo de trabalho no qual poderão colocar esses conhecimentos, né? Há tantos conhecimentos, né? Se você for ao rádio, se você tiver um bom conhecimento teatral, ajuda, né? Se você for para múltiplas vertentes ou linhas do cinema, na própria preparação do script, a formação do teatro ajuda. Então não é só a profissão na forma clássica. Abre horizontes, né?
Mas você... Teatro ajuda em tudo, na vida, entende? Porque te obriga a estudar o ser humano, a conhecer um pouco, não é? A condição humana nos personagens. Mas, viu, professor, eu acho muito importante, entende? Tem cursos bons e outros não tão bons, mas, enfim, e não é só a interpretação, subir no palco. Os cursos propiciam também a formação de figurinistas, cenógrafos, não é verdade? Claro. Operadores de som, toda a parte técnica também, os criadores, enfim, naquela margem imensa. A pessoa que vai trabalhar em operação de eventos, por exemplo, né? Operação de eventos tem mil e uma atividades. Só a produção, entende? Só a área de produção, que hoje tem um mercado fantástico de trabalho, então é muito importante, entende? E a coisa tornou-se, hoje, entende? Todo mundo quer, entende? Mesmo porque tem uns e outras que desejam a TV Globo. Então o povo quer ser ator e atriz de qualquer jeito. Fora quem tem vocação e quem deseja mesmo ser Aí ator e vai atriz. para qualquer lugar. Mas muitos, entende? Têm esse objetivo natural, não é condenável absolutamente. Mas tem essa ilusão, né, que lhes é permitido tê-las, né, e vão. Nessa tua vida artística, assim, com que personagem você se identificou mais? Você gostava mais de interpretar personagens assim, trágicas, ou sérias, ou cômicas? Qual era a tua preferência? Eu gosto tanto da comédia como do drama, mas eu adoro a tragédia. Ah, é? Então, eu sonho um dia, entende? Interpretar algumas das grandes mulheres de Sófocles, Eurípides, entendeu? De Ésquilo, porque, olha, são personagens de arrepiar. Também você voltou à raiz de tudo, né? Entende? Só sobraram 33 tragédias, né, que estão... O resto perdeu-se, né? Infelizmente, né? Eu acho, é uma lástima, porque deve ter tido coisas... Yara, vamos dar uma olhadinha aqui no teu material. Iconográfico. Aqui, esse livro, vamos conversar um pouco sobre esse livro que você acabou de... Que ótimo. Antes de mostrarmos o material iconográfico, esse teu livro aqui. As Marés. Por que as marés, Yara? Olha, eu nasci em Antonina, você sabe. Tudo que se refere ao mar me importa, me interessa, me encanta. Então, eu achei perfeito este título para o meu livrinho. Eu já fiz uma outra conotação. Pensei nas marés da vida. A maré boa, a maré de sorte, a maré de azar. Professor. A maré de azar. Não, o senhor não errou, não. As marés da vida. É isso aí. Entende? Mas são as marés. E o livro, fundamentalmente, ele é memorialista. Você trabalha a memória, a sua memória, mostrando momentos da sua vida. O que contém o livro? Olha, o livro é de temas diversos, entende? E todos, obviamente, do cotidiano, né, do nosso dia a dia. O livro tem contos, tem crônicas. Eu tive a audácia de escrever uma pecinha teatral. Tem um roteiro para vídeo, claro. Uma campanha que eu gostaria muitíssimo de participar contra o tráfico de drogas, através, obviamente, deste vídeo. Seria um teleteatro, né? Ou um curta-metragem, quiçá. O livro tem roteiros de viagem, professor.
tem depoimentos de amigos meus e, para não deixar, né, a exibição de lado, tem o meu currículo, o meu histórico. Então, o livro é isto. Este livro é um fruto de um livro digital que nós fizemos, a nossa equipe, ainda no Teatro Guaíra, de um livro digital que chamava-se Na Espuma das Ondas. Uhum. Então, eu aproveitei alguns textos, óbvio, muita memória de infância, de adolescência, histórias de Antonina, entende? E, logicamente, eu revi esse material todo e tem outros textos inéditos para as marés. E achei, de repente, que a história é muito comprida para contar para vocês e o telespectador não vai ter muita paciência. O porquê de tudo isso é que, realmente, professor Haroldo, vocês que são homens, né, das letras, o escrever... Só o homem das letras é ele aí. Você é jornalista? O senhor é jornalista. Não, o Haroldo tem 3 volumes de ensaios biográficos. Deixe que ele diga o que ele quiser. É tão fantástico, e lógico que a gente não percebe as coisas, né? Que você colocar o pensamento no papel é tão fabuloso para você mesmo, porque você trabalha o pensamento, ele estando no papel, né? As vertentes. Não, mas não era bem isto. Não é bem assim, entende? Vamos trabalhar de outro jeito. E a coisa muda, né? Aquilo é um caleidoscópio. Porque quando você fala, falou, foi, tchau. Mas o pensamento no papel, ele muda completamente a tua vida. É verdade. Organiza as ideias. Organiza as ideias. É outra coisa. Você vê a sua própria vida de um outro ponto de vista. Entende? E eu me dei conta disso, Haroldo. Entende? Não sou escritora. E não me intitulo escritora. Eu me intitulo escrivinhadora, porque adorei escrever. Que é um prazer que eu não quero mais abrir mão dele. Entende? Escrever. Bom ou ruim, outros dirão. Lógico que eu também sou autocrítica e sei quando não presta. Entende? Mas outros dirão se, né, é interessante ou não é interessante. Mas eu não gostaria de abrir mão, entende? De poder escrever. Pôr no papel a ideia, contar a história, entende, Haroldo? Então, esse livro vale muito por isso. E a minha proposta são temas do cotidiano para conversa. Entende, professor? Vamos citar a homossexualidade. Entende? Alguém leu, alguém ouviu falar. Vamos discutir sobre isso, vamos conversar, né? Sobre a questão da homossexualidade. Vamos conversar sobre a questão da depressão. Vamos conversar sobre o mundo horroroso no qual nós estamos vivendo. Entende? A questão da mulher, a condição humana, a natureza humana. Entende? As novas linhas de pensamento que qualquer um pode ter, até eu entendo como débil mental, né? Uma nova maneira de ver Deus, de ver as religiões, de ver o caminho das condutas, entende? A convivência entre nós. Disto trata o livro. Sabe? Maravilha. E eu gostaria, professor, que realmente alguém lesse e que alguém quisesse conversar sobre isso. Porque a ideia é essa, temas para conversar, né? Vamos conversar, vamos refletir sobre isso. Vamos ver se a gente consegue, de repente, mudar um hábito, entende? Mudar um comportamento, para nós podermos viver melhor entre nós. Não estou falando no mundo, o mundo está muito longe, entende? Nós não alcançamos, nós, né? O micro. Nosso mundo imediato, né? Né? Vamos ver umas fotos aqui. Bárbara Gran, essa primeira?
Essa é dança espanhola. Você está aí? Eu sou aquela que está em primeiro plano. Opa! Belíssima jovem. E aqui? Aí é com Joel de Oliveira, Joel ali na ponta. teatro de equipe de tio Glauco. E lá no fundo quem? Lá no fundo não pergunto que é figuração, a gente não só lembra mais. figuração. Postais de opereta do Cícero Camargo de Oliveira. Lembra que eu falei para vocês que eu era a primeira bailarina? Então tinha alguém cantando, que eu não me lembro o quê, e tinha este fundo. Quem fazia os cenários era o Juarez ou Jamaia? Juarez. Não, Juarez fazia para o Glauco. Tinha o Cheval também. Jamaia e o Jamaia. Cheval. Aristeu, Berger, Simval, Martins. Esse é Colégio de Brocha, já é o canal 6. Eu e a Claudete Baroni, uma excelente atriz. A Claudete marcou época. Uma lástima que essa moça morreu muito cedo. Esta peça foi no Teatro Copacabana, no Rio de Janeiro, chamava-se Flor de Cactus. Essa fotografia foi de uma novela chamada Padre Tião, na TV Globo, direção do Graça Mello. Não me diga. Esse era o personagem. Aqui era um outro programa na Globo que chamava-se Festa em Casa. Então, da esquerda para a direita, sou eu, Nazaré Cruz, uma atriz da emissora, Paulinho Graça Mello, que era filho do Graça Mello, Leila Diniz e a Thaís Portinho, que fazíamos parte do elenco da emissora à época. Muito bem. Este é o sensacional Via Crucis do nosso amigo Gemba. Era um negócio. Tunica, se você vê ali, entre o crucificado e o Lauro Rank, tá vendo? Com seu bom cabelo na época, né, que se usava. Eu segurando Jesus na cruz, que era o Roberto Murtinho, o Lauro, que fazia... Roberto Murtinho, grande figura. Grande figura. O Lauro fazia o Einstein, porque era uma história sobre a questão da bomba atômica. Aqui eu estou em Electra, fazia Crisóstomes, a bandida das princesas. A outra fotografia que eu faço o palhacinho, eu fazia o narrador. Meu Deus, como chamava a peça, não me lembro mais. Estou com a Marilyn Miranda. Foi no grande auditório do Teatro Guaíra. Torre em Concurso. Direção de Gemba também. Aqui é um ensaio de uma peça do Menghini, o ano que ele fez 10 anos da companhia, Cinderela do Petróleo. Uma foto de ensaio. Gilda Elisa, eu, Marilyn Miranda. A outra foto é do Teatro Equipe, Luiz Hilário e eu, fazendo Romeu e Julieta, A Noite de Shakespeare. Claudete e eu. Esse Luiz Hilário também faleceu precocemente. Faleceu né? precocemente. Inclusive deixou um livro de poesias, era um bom poeta. Não? É uma novela da TV Globo, chamava-se A Moreninha. Marília Pera. Do Macedo? Direção do Otávio Graça Mello. Aliás, Marília Pera, eu, Zezé de Macedo, lembra? Claudinha Martins e a Thaís Portinho. Fazíamos as meninas da história. Aí estamos as três Graças de Botticelli, Marília Pera, Cláudia Martins e eu. Pois, né? Estão todas? Muito bom. Olha que saudades que dá, porque foram tempos muito bons. Você tem mais de 50 anos de vida artística. Altos e baixos, Você começou né, aos 15 com a Bárbara Gran? Aos 15.
Altos e baixos, obviamente. Isso todos têm. Todos têm. E a gente sofre quando baixa. Quando baixa. Mas... O teu relacionamento com os superintendentes do Guaíra na época. O Hélio daqui, o Hélio Pugliese foi um deles, o Otávio Ferreira do Amaral, o Gemba. Nos dê as características de cada um deles, segundo a tua visão. Aí você entra num terreno muito delicado. Porque se nós tivéssemos canalizado, aí duraria 10 programas. Muito complexo. Professor, não se preocupe, porque veja bem, eu gosto de dizer as coisas como elas são. Não pretendo ser, entende, agressiva e muito menos grosseira com as pessoas, absolutamente, e as coisas rolam, a bem da verdade, no campo das ideias. Claro. Né? E o senhor sabe disso. A questão do órgão público, Haroldo, é um desastre, porque nunca há dinheiro, existe uma fogueira de vaidades insuportável, né? Cada um quer um quinhão maior que o cada outro. um quer ser o tal, entende? Discussões que não levam a nada, entende? E momentos também de grande satisfação, como tem momentos em que a pessoa sente-se a última das criaturas, entende? E isso não é de um, é de todos. Entende? Gemba era meu irmão, você sabe disso. Eu fui assessora de Gemba e fui diretora artística de Gemba naquela época. E nós tínhamos enormes discussões. A propósito de ideias, claro. Entende? Foi maravilhoso. Fizemos coisas fantásticas no Guaíra, e isto registrado, não estou inventando coisa nenhuma. Mas custa muito, Haroldo. Estressa, entende? E, a bem da verdade, não te dá a satisfação que você espera que dê. Porque são muitos os problemas. Entende? Agora, eu amo o Teatro Guaíra. Mas você escapou da pergunta, menina. Não, ela falou em tese. Ela falou em tese. Falei em tese. Falou em tese. Não quer arriscar assim abordar? O que marcou cada uma dessas administrações? Você quer que eu te diga? Para mim, independente ao Gemba, que foi um grande diretor-presidente da instituição, eu destaco a administração Mônica Richibiter. Ela voltou agora, né, com o governo do Beto. Mas a primeira administração da Mônica, pelo menos para nós, para os artistas, até para casa, foi excelente. Uma mulher inteligente, aberta, ao diálogo, entende? Chegue quem chegar, vamos conversar, vamos discutir. Trabalhou e procurou fazer o melhor pela casa e pelos artistas, professor. Entende? Então, apesar de Constantino Viário ter sido um excelente superintendente, mas eu, na minha modestésima opinião, coloco Mônica Richibiter em primeiro lugar. E a característica do professor Hélio, qual foi da Fundação? Ela estava recém-vindo Nós de estávamos São Paulo. no começo da vida, não é, professor? É isso aí. Então, nós não tivemos, a bem da verdade, grandes contatos. Não, quase nenhum. Depois nós vamos falar em off sobre Hoje, isso. o Teatro do Paraná, com o patrocínio estatal, onde e como está sendo formado? Onde se formam os atores hoje, os diretores, os figurinistas? Olha, nós temos a escola, né? Faculdade de Artes do Paraná, nós temos os cursos, felizmente. Mas tem muita gente do Guaíra trabalhando na FAP? Tem.
até de uma certa forma para compensar o salário. O grande problema do governo do Estado do Paraná é que ninguém, eu não quero dizer ninguém, que eu não quero ser injusta, mas a maioria das pessoas não dão a mínima para a área da arte e a cultura. Então, não existe verba, ou a verba que existe é nenhuma. Alguns que tomam assento, né, as cadeiras, os respectivos cargos, não brigam por resolverem fazer alguma coisa, porque não vão brigar com o governador. O governador vai dizer, então, o senhor pega o seu boné, entende? E boa noite. Não fazem isso. Chegar e dizer, governador, faz favor, que é isso? Entende? Vamos conversar aqui, eu preciso trabalhar, preciso fazer tal coisa. A classe está reivindicando tal programa. Entende? Não estou falando de todos, mas muitos procedem desta forma. Então, o trabalho da classe, da militância, melhor dizendo, professor, ela é gratificante, mas a gente dá um passo à frente e 30 para trás. Então, isso chega um momento em que esgota. A gente já não acredita mais em ninguém. Então, fulano abriu a boca para contar não sei o quê, já ninguém mais quer ouvir o resto, porque já sabe que é mentira, entende? Que é conversa fiada. Entende? Então, o que mantém hoje o movimento cultural, entende, em Curitiba, é a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Entende? Com altos e baixos também, mas é o que mantém o movimento cultural em Curitiba. Com os projetos que os proponentes encaminham nas várias áreas, né? Da cultura, a música, artes plásticas, o teatro, o cinema, enfim, o que for, entende? Os seus projetos são analisados por uma comissão tal, aprovados ou não, entende? O que está sustentando, de algum tempo para cá, o movimento cultural, repito, inclusive muito triste, o movimento cultural na capital de todos os paranaenses é a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Porque o seu ex-governador Roberto Requião fez o favor de fazer desaparecer a lei estadual de incentivo à cultura, que beneficiaria... Ela sumiu totalmente? Porque foi uma jogada dessas... Mas não existe? Não funciona mais? Acabaram com a lei? Acabaram com a lei porque mandaram para o Supremo Tribunal Federal, entende? E o Supremo disse, essa lei não presta, boa noite. Que a lei está errada? É tudo, porque foi de forma errada, entende? Agora, foi declarada inconstitucional? Foi. Primeiro estava sob júdice, depois aí já declararam inconstitucional. Neste preciso momento que eu converso com vocês, nós estamos trabalhando, isso digo o Fórum das Entidades Culturais de Curitiba, Paraná, os sindicatos, as associações, estamos trabalhando em um novo texto, num anteprojeto para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura. E para a formação, inclusive, do Conselho Estadual de Cultura, né? Que agora o Paulino, o novo secretário de Cultura... que já existiu e depois caiu no... Ele era o presidente da Fundação Cultural, né? E agora é o secretário, então decidiu de que deveríamos trabalhar nesse sentido. Então estamos em fase, Haroldo, de estudo, de discussão, entendeu? Sobre essa questão. Grana do governo, nem pensar, porque o orçamento para a cultura, considerando, né, os outros valores, é zero. Entende? Já que você lembrou nossos ex-governadores aí, aquele episódio da designação do
ator José Loureiro para a superintendência do Guaíra. Também foi uma batalha perdida pela militância, né? Porque houve uma oposição muito acirrada, mas não sem nenhuma repercussão. E não foi só a militância que perdeu o professor. Eu era presidente do sindicato naquela época. E neste livrinho que está aí, no As Marés, eu conto este episódio. O que aconteceu com essa questão do Loureiro e seu Requião, e seu Eduardo Requião, enfim, toda a trupe, né, com relação àquela história. E é como eu digo, né, somos todos seres humanos, o ser humano pode até perdoar, mas jamais esquecerá. É verdade. É verdade. Então, achei que esse era um grande momento até para contar algumas coisas que aconteceram, em outros episódios, inclusive, da minha vida, até como militante, né, cultural, enfim, sindical, para que não é só para contar, mas é para que isto não se repita, entende? Que as pessoas se toquem um pouco. Registro histórico importante. E que não repitam este tipo de comportamento, entende? Porque, primeiro, que não leva a lugar nenhum. Segundo, que prejudica as pessoas. Fere, magoa as pessoas, entende? E não leva a lugar nenhum. Não. Então, muito do que eu relato aí, e que é verdade, entende? Não tem nenhuma história aí, entende? É tudo verdade verdadeira. Logicamente, no sentido de relatar, com certeza. Perdoei, mas não esqueci. E também num propósito de que, por favor, não façam isto. Resolvam as questões de outra maneira. Não precisa fazer safadeza, cretinice É verdade. para as pessoas. Entende? Porque quem está no poder está cheio de gás, não é? Está se achando assim, entende? O dono da cocada preta. Só que ele não sabe que o tempo passa e que uma hora ele não é nada. Entende? E tudo verdade. que ele provocou aqui de situações, às vezes até horríveis, entendeu? Vai refletir. Claro. Porque nada passa em branco, Haroldo. É verdade. Então, eu tenho dois propósitos em contar essas historinhas, digamos assim, esses detalhes sórdidos. Primeiro, relatá-los. E segundo, tentar alertar as pessoas para que elas não repitam este tipo de comportamento, Haroldo. Isso mesmo. Muito bem. Mais alguma coisa a acrescentar? Dependo dos senhores. Haroldo. Não, as perguntas que eu apreciava fazer é sobre os diretores, sobre o pessoal que depois foi superintendente do Teatro Guaíra, os novos valores que estão nascendo. Precisamos que você nomine as pessoas que, na tua visão, têm importância hoje no Teatro Paraná, que pintam se transformarem em nomes importantes. Eu gostaria de citar, sim, não quero cometer injustiças, porque são, inclusive, vários, não tem um, nem dois, nem três. Eu posso começar a citar o nome do Edson Bueno, do Maurício Vogue, do O Edson Bueno é diretor do teatro? Diretor de teatro, e ele escreve também para teatro. É uma mulher que eu gosto muitíssimo e que acho que realmente merece, entende, ser, enfim, homenageada, e que, por incrível que pareça, eu acabei de esquecer o nome dela. Não é a Nena Inoue? Nena, mas a Nena não, a Nena é mais produtora É mais produtora. do que atriz e diretora.
Nena, minha amiga, adoro a Nena, entende? A pequena flor de cerejeira. Mas não é a Nena. Incrível. Eu esqueci o nome. E isso é uma coisa que me põe logo doente. você lembra, logo você lembra. Eu gosto muito do trabalho desse menino, eu já falei para vocês, né? Do Maurício Vogue, Edson, nem se fala, do Marcos Damasceno, muito bom diretor, pessoal que também está começando agora, né? E está, enfim, com novas experiências, enfim, tentando um novo caminho, né, para o exercício teatral. Eu gostaria muito de lembrar do nome dela. Infelizmente, não me voou. Me voou o nome da moça. E em termos de intérpretes, assim, tem alguém que se destaque? Temos várias atrizes e vários atores que se destacam dos novos. Mas eu não, a bem da verdade, eu não ando com muita paciência para assistir esses espetáculos. Não são todos, óbvio, tem coisas geniais, ditos contemporâneos, sabe, Haroldo? Porque, o problema olha, dos textos, né? Quer dizer o que com isso? Entende? É. Então, sabe, inventam. Mas isso atualmente não é só no teatro, não. Também na Não, literatura. em todas as artes. O texto, As artes assim, plásticas sem também? qualquer... o texto pelo texto, como lá no teatro, o diálogo pelo diálogo. A música pela música, ou isso para aquilo. Eu faço um comentário sobre isso também no meu livrinho, Nas Marés. E o título é assim, somos todos antas astecas, porque não é possível, entende? Porque nos colocam como se nós fôssemos pré-jurássicos, entende? Estamos fora da realidade. Porque não é possível você assistir um determinado espetáculo de dança, vamos dizer assim, e não é só dança, entende? E ficar impactado com o que você está vendo no palco, entende? E não é só isso. Artes plásticas, a própria literatura, a música. Eu acho um espanto, entende? O menino nasceu ontem, Haroldo, e se acha diretor de teatro, diretor de cinema. Não conhece nada da vida, de achou. Entende? Não é assim. Sou diretor de cinema. Sente aqui e diga que o dia tá bonito. Não é assim, filho. Vai estudar, de acho. Vai assistir cinema. Vai viver. Entende? Aí depois Estudar, venha principalmente querendo fazer viver, coisa. né? Entende? Depois venha. Então, eu tenho visto, para ser bem sincera com vocês, eu tenho visto muito pouco esse povo jovem, entende? Esses que estão surgindo agora. Não digo, entendem, em absoluto, que não tenham talento. Não posso fazer coisas boas. Não digo, entendeu? E até porque já vi coisas muito boas dentro dessa linha, entende? De novas técnicas, de novas linguagens, entende? O chamado teatro contemporâneo, a dança, ou isso, aquilo, já vi coisas fantásticas. Mas a maioria das coisas que eu vi, professor, pelo amor de Deus, não me tire de casa. Entende? Perda de tempo. Prefiro ler. É a tal das instalações em artes plásticas, né? Performances. As performances. É uma falta de respeito com o público, Não, professor. mas as instalações me deixam... Mas no teatro é o equivalente às performances. Olha, é falta de respeito com o E público. o pior é que existe uma chamada inteligência moderna que está apoiando, está colocando dinheiro, está abrindo museus, o Mande do Rio de Janeiro. Para dar cobertura. E deixam, e trazem dinheiro, e enfiam dinheiro. O sujeito junta 4 canos lá, uma privada, e instala o meio ambiente, e lá ganha prêmio. Yara, eu acho que por hora está bom.
Nós voltaremos a conversar com Terei você. imenso prazer. Foi muito bom. Olha, eu achei esta nossa conversa, mas muitíssimo boa. Yara, só o importante que E adoraria Eu também. repeti-la. você entenda o seguinte, Yara, esse material é um material que que levanta a memória, um pouco da história oral, dos personagens que viveram parte da história do Paraná a partir do século passado, nos últimos 40, 50 anos. E você nos dá esse privilégio. Esse material vai ficando à disposição dos alunos da universidade, é uma decisão do professor Pickler, quando e como vai ser colocado. Isso futuramente servirá para pesquisas. Há vários personagens que passaram por aqui, né, desde prefeitos, ex-governadores e gente do teu nível. E nós agradecemos. O Projeto Memória Paranaense ouviu hoje o depoimento formidável, a memória de um dos nomes mais expressivos, ou muito expressivo, das artes cênicas do Paraná, com uma contribuição efetiva na área do sindicalismo, da reivindicação das categorias que atuam nas artes cênicas paranaenses, que é a Yara Sarmento. Ela tem história, ela ajudou a fazer a história, ela nos apontou aqui alguns momentos importantes da trajetória do teatro, das artes cênicas, em suas múltiplas dimensões, com auxílio, em grande parte, desse nosso querido professor Hélio de Freitas Pugliese, que também atuou em teatro, foi diretor da Fundação Teatro Coica. Nós agradecemos, Yara, e oportunamente você voltará aqui e saiba já que esse seu depoimento faz parte desse acervo precioso. Boa tarde. Eu agradeço muitíssimo. Estou realmente encantada com essa nossa tarde de conversa. Não, vai ter agora em off. Deu 1h20.